Ok, sejam muito bem-vindos a mais uma live de integração e saúde. Meu nome é Regiane Caniac e o tema de hoje é 32 dentes, 14 micro-regiões, 36 pontos extra-orais e seus segredos na solução da dor. E você sabia que existem pontos para isso? Deixa eu até deixar aqui já prontinho. Nós estamos simultâneo no YouTube e no Facebook, então eu vou ficar distribuindo o meu olhar, mas eu estou passando para vocês o meu conteúdo ao vivo agora mesmo. Pessoal, o que são microsistemas? Esses dias eu fiz uma live falando especificamente do histórico, de por que, quando foram descobertos esses microsistemas e por quem foram, né? Todo o estudo do Voll e Kramer, tem uma live bem legal falando de como surgiu. Sugiro vocês darem uma olhadinha lá, que daí hoje eu já vou direto ao assunto para vocês, tá? Mas o que são os microsistemas? Microsistemas de acupuntura são pequenas regiões do corpo que contêm nela reflexos para todos os meridianos que nós temos no nosso corpo. Nós temos ao todo 12 canais de meridianos principais passando pelo nosso corpo. E na boca, nós temos pontos que fazem conexão com esses 12 canais de meridianos. As pessoas confundem um pouco microsistema, ponto, que tipo de microsistemas que existem, que pontos são. O ponto é o dente, é um ponto de acupuntura que vai precisar de agulha. O que é esse tal desse microsistema bucal? Afinal de contas, eu não sou dentista faz tanto tempo, e onde estiveram escondidos esses pontos da minha vida toda, já que eu sempre usei, né, a mucosa bucal para anestesiar os meus pacientes e para resolver os problemas bucais, fazer as restaurações. Cadê esses pontos que eu nunca vi, né? E na aula de anatomia, ninguém dissecou esses pontos para nós? Como assim? Bom, o que significam, né, as correspondências da acupuntura? A gente está falando aqui de medicina tradicional chinesa, nós estamos falando aqui de canais de meridianos e sistemas fisiológicos, mas também energéticos. A ciência consegue dissecar alguns desses canais através do estudo das fáscias e outros estudos de neurociência, que eles também comprovam. Por exemplo, você pega um ponto IG4 e você tem toda uma função energética para esse ponto. E você vai ter um estímulo específico de uma área cerebral no momento que você pontua esse ponto. Essas áreas cerebrais são mapeadas, então a gente tem como comprovar o trajeto dos meridianos. O próprio estudo do Voll, né, que ele foi lá por eletroacupuntura e testou ponto por ponto do corpo, e foi ele que descobriu pontos também na boca, pontos intraorais e pontos extraorais. Mas, Regiane, é só microsistema bucal que existe? Eu já ouvi falar de outros microsistemas. Qual a diferença entre o microsistema auricular, por exemplo, que também contém nele os pontos de meridianos? Qual a diferença desse microsistema para o microsistema da boca? Não posso usar o auricular? Claro que pode, pode sim. Microsistema auricular também tem conexão com os pontos, tem essas relações, você pode fazer protocolos de atendimento, de tratamento baseado somente na auriculoterapia. E é uma terapêutica complementar fantástica. Mas o microsistema bucal é para você, dentista, que está atuando na sua cadeira com o seu paciente e quer saber que relações existem entre os dentes que você está tratando e o sistêmico do paciente, que muitas vezes traz para você algumas queixas aparentemente sem explicação, e que com esse conhecimento do microsistema, dos relacionamentos energéticos, você... eu sei por que está acontecendo isso, eu sei por que esse dente está tendo esse reflexo, ou esse sintoma corpóreo está tendo esse reflexo, você consegue entender melhor o seu paciente. E não para só por aí. O microsistema bucal, além de servir para diagnóstico,
ele serve de tratamento. Você pode utilizar os pontos bucais, assim como a auriculoterapia, assim como a quiropuntura, que também é o microsistema das mãos, assim como a craniopuntura, que é o microsistema, né, do crânio. Qualquer microsistema tem dentro de si contidos esses pontos a nível reflexo. A própria reflexologia da planta dos pés, quem nunca ouviu falar, não é mesmo? Se referem a regiões que têm relação à distância com os órgãos e meridianos. A esse fenômeno nós chamamos de somatotopia, né? Que é um fenômeno que você também vê registrado no homúnculo cerebral, né? Tem toda uma teoria em que nós temos representado todo o corpo humano, né? Naquelas pregas. Então, é muito interessante. Mas, vamos lá, vamos voltar para os pontos. Qual a diferença entre os microsistemas? Tá. Microsistema bucal você pode usar para diagnóstico, mas você também pode usar ele para tratamento. Então, você dentista que não quer invadir áreas, né, de atuação, porque você está atuando na boca do seu paciente relata alguma dor, algum desconforto que você verificou pelo seu diagnóstico, e você pode sim ativar esses pontos da boca e ter por efeito colateral ou por consequência um efeito à distância que traga para o seu paciente esse bem-estar, que traga para o seu paciente esse equilíbrio a nível de acupuntura. Então, isso traz para o dentista uma ampliação do seu espectro de ação, tá? Pessoal do Instagram, eu não estou vendo as perguntas de vocês agora, porque eu vou usar o quadro para a nossa explicação hoje, e quando a gente faz com a câmera voltada para si, fica tudo invertido que eu escrevi aqui. Então, eu fiz assim para vocês poderem acompanhar a minha explicação sobre os pontos hoje bem adequadamente. Pessoal, quantos tipos de microsistema existem? Vamos lá. O auricular, a craniopuntura, a quiropuntura, a iridologia, a reflexologia, microsistema abdominal, né, microsistema bucal, muitos microsistemas. Mas, hoje, nós vamos falar aqui para vocês sobre esses pontos mágicos que nós temos na boca e vocês precisam conhecer. Bom, antes da gente começar, eu só vou fazer algumas diagramaçõezinhas aqui para a gente saber do que estamos falando. Então, a gente falou lá de 32 pontos. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui para eu não perder nada para vocês. Aqui. Nós falamos de 14 micro-regiões. O que seriam essas micro-regiões? O que seriam as micro-regiões, pessoal? Micro-regiões são áreas retromolares, áreas de Tuber que o seu paciente tem. Eu já vou mostrar no mapinha aqui para vocês entenderem o que seriam essas micro-regiões. 36 pontos extra-orais. E muitas outras coisas. Quando eu estou falando de pontos extra-orais, eu estou falando dos pontos relativos ao microsistema de acupuntura bucal, que é o nosso método MAB, não é? O MAB, microsistema de acupuntura bucal. Eu dei esse nome para esse método porque na Europa você encontra esses livros trazendo acupuntura oral, né? Acupuntura oral. E como eu quis encadear não só os pontos de acupuntura, mas também com um mapa da nossa língua, que também faz parte da medicina chinesa, eu dei esse nome de microsistema de acupuntura bucal para a gente identificar melhor esse método, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, esses pontos extra-orais são referentes ao microsistema. Por que eu estou falando isso, pessoal? Lembrando que nós temos somente na face
inúmeros meridianos, canais e meridianos passando aqui. Isso aqui também seriam considerados pontos extra-orais, né? Eu chamaria de pontos sistêmicos, tá? Porque esses pontos referentes à face, a canal de vesícula biliar, intestino delgado, estômago, bexiga, vasoconcepção, vasogovernador e vasoconcepção, que passam aqui na região facial, são pontos pertencentes aos 12 meridianos principais. Hoje nós estamos falando aqui de pontos de microsistema, não é mesmo? Deixa eu só colocar aqui, o pessoal do YouTube acompanhar também. Então vamos lá, pessoal. Algumas pessoas perguntam nessas horas, né? Mas, Regiane, eu já tenho tanta coisa para me incomodar na minha clínica. Eu não tenho tempo nem para estudar mais nada, para ler um livro. Você quer que eu saiba todos esses pontos aqui? É sério isso? Não, pessoal, não mesmo. Quando a gente fala de microsistema, a gente está falando de uma micro-região. São a região que você trabalha, que você vê todo dia. Eu acho um desperdício você não saber todo o potencial terapêutico que carrega essa região. Mas é todo paciente que eu vou poder aplicar? Todos os meus pacientes podem se beneficiar? Sim, todos os seus pacientes podem se beneficiar com essa técnica. Mas você vai poder aplicar em todos? Aí depende. Depende de cada situação, depende da tua abordagem, depende da abordagem do paciente. Tem paciente que você fala em acupuntura, né? A pessoa já não aceita, mas no mínimo, você vai ampliar muito o seu diagnóstico. Porém, hoje mesmo eu encontrei com uma paciente, já fazia 6 meses que eu não via ela por conta da pandemia. E era uma paciente de dor crônica que eu tive. Uma paciente que chegou para mim, ela não sorria, ela vinha assim, contraída, porque ela sentiu dor orofacial, dor temporomandibular, a vida toda. Ela tinha passado por extensas reabilitações, ortodontia, ortopedia, aparelhos e dor. E quando a gente começou o tratamento dela, eu esclareci que a gente ia fazer o equilíbrio oclusal, substituição das peças, as provisórias, a reabilitação, mas que nós trabalharíamos também com acupuntura, que nós trabalharíamos também com consultas integrativas para fazer esse equilíbrio fora. E ela foi tendo uma resposta muito boa no tratamento. No começo ali, acho que da segunda para a terceira sessão, ela teve até uma piora, porque às vezes, quando você está no processo de cura, o corpo, ele dá ele piora para depois melhorar. E daquele ponto em diante, em que ela estabilizou, que o corpo organizou, que a gente conseguiu a homeostase dela, o controle da dor se estabeleceu e hoje a gente só mantém. Foi muito legal, porque eu perguntei para ela, eu vi ela em agosto do ano passado, que era o que estava na nossa ficha. Então, já passou mais de 6 meses, essas alturas do campeonato. Ela falou que, se ela tem um episódio de dor ao mês, que é uma coisa assim que vem e ela já controla ali com uma compressa ou com algum analgésico simples e some. Antes ela tinha dor 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então, é muito significativo para a gente ouvir do paciente que ele está bem. Mais significativo ainda é para o paciente estar bem depois de ter passado por tantas técnicas terapêuticas e colegas. Então, é um conhecimento, sim, que faz uma diferença na vida da gente. Eu vou passar agora para vocês um pouquinho de conteúdo, que eu acho que vocês estão querendo saber, mas para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou colocar aqui um mapa bem básico da boca, tá, gente? Os dentistas me perdoem, porque a gente sabe que você pode fazer belas esculturas de resina, mas nem sempre a gente né, desenhista, né? Mas em termos de esquema, às vezes só ficar falando, isso aqui ajuda muito a gente, tá? Para quem está assistindo a gente não é dentista, ou até mesmo para os médicos, né?
Eu tive alguns alunos médicos do nosso curso que ficaram felizes de dizer, olha, agora eu sei que é um número dente tal, né? Dente 35, 43, o que isso significa? Então, vou passar uma geral aqui para que todo mundo que está assistindo a gente está aqui na rede social ao vivo, possa compreender e entender mesmo a dinâmica desses pontos que a gente vai estar falando aqui para vocês. Então, quando a gente pensa na nossa boca, deixa eu só tirar isso aqui, para não atrapalhar a visão de vocês aqui também. Então, quando a gente pensa na boca, né, nós temos o conjunto dos dentes, aqui nós estamos falando de quê? 32 dentes, certo? Então, aqui já começa uma sacada. 32 pontos. Um ponto para cada dente. Considerando também os sisos, tá? Mesmo que o seu paciente tenha extraído algum dente ou perdido, você considera a localização desses pontos. Ok, então nós vamos ter 32 pontos aqui, tá? Quando a gente fala na boca, a região anterior da boca é a região vestibular. A região interna, essa região aqui, a região que está em contato com a língua, fica fácil de lembrar. Essa região que está em contato com a língua, a gente chama de lingual. Deixa eu colocar um L aqui e fazer uma flechinha aqui para o lado. Região lingual. Quando a gente está falando da região superior, a região, você não vai estar necessariamente com esses dentes em contato com a língua, eles vão estar em contato com o palato, né? Chamado céu da boca. Então, aqui nós podemos ter mais um termo chamado palatal. Por que eu estou falando isso? Porque alguns pontos de acupuntura vão ter essa nomenclatura. Pontos vestibulares, pontos linguais, pontos palatais, pontos distais, pontos mesiais, a gente pode ter isso. Hoje nós vamos concentrar aqui para vocês nos pontos chamados pontos vestibulares. Esses pontos vestibulares, eles vão ter uma numeração e uma letra, tá? Quando a gente fala de meridianos do corpo, vamos pegar aí, por exemplo, o meridiano do estômago. Nós temos o ponto E36, por exemplo, que significa ponto estômago 36. Por exemplo, baço pâncreas, né? A gente tem uma sigla normalmente chamada BP. BP6, vamos dizer, que é um ponto o encontro dos rins, né, da perna, um ponto bem interessante para tonificação. Falou em BP6, nós estamos falando do ponto baço pâncreas 6. E da boca? Como é que a gente vai saber que está falando de ponto da boca? Porque a gente está falando O, né, que seria de oral, e o número do dente. Vamos pegar aqui, por exemplo, O11. A gente está falando do ponto vestibular referente ao dente 11. Então, na boca, nós vamos ter 4 quadrantes de dente, que a gente numera do 11, eu só vou colocar o primeiro e o último aqui, do 11 ao 18, do 21 ao 28, do 31 ao 38 e do 41 ao 48. Então, nós temos a numeração. Cada dente tem um número. Isso todo dentista está muito habituado já com essa nomenclatura. Mas, para quem não é da área odontológica, às vezes fala, nossa, mas que dente que é qual? Então, aí a gente faz essa revisãozinha dos quadrantes. Mas como a ideia aqui hoje é só apresentar para vocês como que funciona isso, então eu já vou passando já um pouquinho na parte mais prática, tá bom? Então, nós vamos ter esses pontos chamados vestibulares para os pontos que estão do lado externo, cada um referente a cada um dos 32 dentes, tá? Então, aqui nós vamos ter 32 pontos vestibulares. Legal! E como é que eu localizo esses pontos?
Bom, existem mapas para localização desses pontos. Normalmente, ele não fica localizado necessariamente na região onde você aplica seu anestésico, né, ou que você costuma fazer terapia neural. Esses pontos são localizados por palpação, e a gente tem algumas localizações aproximadas deles na região anterior e na região posterior, tá? Então, são pontos que você localiza, você verifica. Sabe aquele ponto do paciente que não tem por que aquela região está dolorida? Radiograficamente está perfeito, o dente está perfeito, mas ele tem uma dor ali? Microsistema, está irradiando alguma conexão. Vale a pena investigar. Agora, muito importante aqui para vocês, tá? Eu falo isso para todos os alunos e gosto muito de repetir. Não façam nenhuma avaliação de pontos da boca sem considerar um exame radiográfico primeiro. Porque palpar um ponto dolorido pode ter outros significados dentro da odontologia. Se você tiver uma bolsa, um abscesso, uma inflamação, uma infecção, um cisto, radiograficamente, para você poder considerar aquilo como um ponto de acupuntura legítimo, para você fazer estímulo e ter um resultado, você tem que ter excluído que essa sensibilidade se refere a uma patologia, não é mesmo? Sei que isso é óbvio, mas vale a pena lembrar, porque o exame radiográfico ele é importante no primeiro momento também. Ah, Regiane, mas, poxa vida, eu sei que alguns dentes têm conexões com órgãos. Por exemplo, molares superiores, eles vão ter conexão com o sistema energético do baço pâncreas e do estômago. E isso se refere também a glândulas mamárias, por exemplo, dentro da fisiologia energética. Meu paciente tem uma lesão imensa nesses dentes, então, lógico, se eu apalpar ali, vai estar dolorido, ele tem uma perda óssea, não tem como salvar o dente. E essa minha paciente também tem câncer de mama. E daí, nesse caso, como é que eu uso o conhecimento do microsistema? Bom, aí você precisa considerar que esse dente aqui, através dos pontos do microsistema, ele pode estar tendo uma conexão com essa patologia que a paciente tem, principalmente se ela está localizada dentro do mesmo sistema energético. A cada grupo de dentes vão corresponder um dos principais sistemas energéticos. Vou colocar aqui para vocês dos 5 elementos de acupuntura. Quando a gente fala de fogo, coração, intestino delgado, quando a gente fala de terra, baço pâncreas, estômago, quando a gente fala de metal, de pulmão e intestino grosso, quando a gente fala de água, de rim e bexiga, e quando nós falamos de fígado e vesícula biliar do elemento madeira. A cada grupo energético, que são esses pares de meridianos, vocês vão ter uma conexão com esses dentes. Cada ponto de acupuntura está localizado dentro da nossa estrela. A gente tem uma live falando também dessa questão dos pontos, que eu acho que pode ajudar vocês, porque tem bastante assunto para falar aqui. Teve uma live que eu falei somente do sistema energético, toda a sintomatologia referente, porque não é só o órgão. Meu paciente tem um problema no canino, o canino está ligado ao fígado, portanto, meu paciente tem problema de fígado. Não, errado. Tem que verificar esse sistema energético. A gente está falando de fisiologia energética aqui, não somente da fisiologia ocidental. Se você vai usar esse sistema de raciocínio, a gente precisa estudar um pouquinho da medicina chinesa. Precisa entender um pouco dos 5 elementos, entender um pouco de yin e yang, dos meridianos, para você ter, sim, a aplicação completa disso. Senão, você vai ter uma relação resumida. E, como eu falei para vocês já em alguns momentos, o Ocidente tende a fazer esse resumo, né? Ser reducionista nos conhecimentos.
Quando a gente está falando de conhecimentos antigos, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o contrário. Nós não estamos reduzindo o conhecimento, nós estamos ampliando esse conhecimento para vocês, dizendo, pessoal, isso aqui tem conexão? Tem, mas o que mais isso significa? Aí, que mais nós temos relacionados a baço pâncreas e estômago? Que outros elementos temos aqui? Então, os 32 pontos vestibulares, a cada ponto vai se corresponder um dente e cada região dentária vai corresponder ao sistema energético dentro da medicina chinesa. Tá, mas eu prometi falar dos pontos para vocês, né? A gente já falou dos 32 pontos vestibulares, agora vamos falar dessas regiões retromolares. Então, nós vamos ter pontos vestibulares, nós vamos ter pontos retromolares. Imaginem, deixa eu ver se eu tenho uma canetinha colorida aqui para vocês. Né? Aqui nós temos a mucosa no final, após o último siso. Uma mucosa que a gente chama ali da região de tuberosidade maxilar. E aqui embaixo nós temos uma região, a região retromolar, a região em que a gente tem a linha oblíqua, que é uma variação anatômica, né, do osso da mandíbula, que a gente costuma usar para enxerto, né, essa região bastante. Então, aqui nós temos a região da linha oblíqua, e aqui nós temos, então, a área retromolar, e aqui em cima nós temos a região de Tuber. É pequenininho, pessoal, né? E às vezes o paciente nem abre tanto a boca. Mas essas micro-regiões são poderosíssimas. E elas podem ser divididas em 3. A região mais vestibular, a região central e a região mais palatina ou mais lingual. Tanto embaixo quanto em cima. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 micro-regiões, 12 áreas, né, após os pontos, que podem também ter uma excelente função terapêutica dentro da terapêutica dos microsistemas. Ainda a região da área da linha oblíqua também é considerada uma micro-região. Totalizando aqui, então, 16 micro-regiões. Nossa, Regiane, então, e cada pontinho desses tem ainda todo um estudo, um desdobro, uma aplicação, um diagnóstico? Tem, gente. Nós vamos longe, eu tenho um módulo inteiro falando só disso. Mas como a gente não está com curso agendado agora, então estou passando para vocês terem conhecimento e saberem que essa prática pode fazer bastante diferença para vocês na vida profissional e no entendimento, né, de o que vocês podem fazer para o paciente de vocês. Importante aqui também, nós falamos dos 36, né, peraí, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui, 36 pontos extra-orais. O que seriam esses 36 pontos extra-orais? Pessoal, para cada ponto, para cada um desses 32 pontos que nós temos dentro da mucosa, nós temos um ponto correspondente extra-oral também. Então, nós vamos ter 32 pontos reflexos na face. Então, junto com esses pontos, né, que nós já temos, né, na face, normalmente, dentro da acupuntura, acrescentem ainda os 32 pontos vestibulares, com os seus reflexos, chamados pontos extra-orais. Mas, Regiane, você falou 36 pontos extra-orais, mas são só 32 dentes. E os outros 4 pontos? Esses outros pontos são chamados pontos frenulares, que são os pontos dos freios. Nós temos dentro da boca a representação do ponto VG26 e do ponto VC24, que deriva também cada um em 2 pontos
intraorais. Então, aí, totalizando os pontos frenulares com os pontos vestibulares, nós temos aí 36 pontos. Pessoal, saber as relações entre esses pontos, saber as conexões energéticas, permite que você consiga solucionar dores dos seus pacientes. Dores, às vezes, sem explicação. Dores que têm conexão ou sintomas, patologias, até mesmo sensibilidades. Você pode, através desse conhecimento, estar atuando diretamente na dor do seu paciente e ouvir histórias na consulta seguinte, como, nossa, eu não sei o que você fez naquela consulta passada, mas passou aquela minha dor, eu não tive mais. Sumiu no dia, eu achei que ela ia voltar e não voltou ainda. Situações como essas podem fazer parte do dia a dia de vocês. Eu sou apaixonada, meu nome é Regiane Caniac, eu sou apaixonada pela odontologia e pelo que a gente pode fazer, né, na vida do nosso paciente, tratando o nosso paciente. E assim, acrescentando os microsistemas, a gente tem ainda mais uma ferramenta para... Isso que é ainda matéria de outra live, microsistema lingual, né? Dentro do método MAB, do microsistema da acupuntura bucal, nós vamos ter pontos, estudo de pontos, como que você faz, mas também interpretação da língua. A língua em si, ela tem um mapa representativo da boca que serve muito para diagnóstico. Você não vai tratar com a língua, mas você vai ampliar seu diagnóstico entendendo ela. Sabe aquela língua esquisita, que não é só a língua geográfica, nem a língua fissurada, que tem alguma coisa diferente naquela língua do seu paciente, que muda de uma sessão para outra, e não é saburra, não é falta de escovação. O que significam essas alterações? Pessoal, isso aí dá mais uma live falando só de língua para vocês, tem muito assunto para falar. Eu espero que vocês tenham gostado dos temas de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar no vídeo do YouTube ou me mandar pelo direct no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Ou vocês também podem entrar ao vivo comigo nas lives de café da manhã, do Café com MAB, que acontecem às 8 horas. Vocês podem entrar ao vivo comigo, tirar suas dúvidas, o que vocês tiverem. Pessoal, valeu, até amanhã.